E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Jung. Vamos lá, então eu quero falar hoje especificamente sobre o arquétipo da sombra. Então, antes de falar sobre o arquétipo da sombra, eu vou discutir o que é um arquétipo, para depois então poder discutir o que é a sombra e como a gente deveria ou poderia lidar com a sombra a partir do Carl Gustav Jung. Ok? Então vem comigo, me acompanha nessa. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: eu tenho uma playlist já relativamente grande aqui no canal, né, sobre Jung. Então se você tiver alguma dificuldade com algum conceito do Jung, eu deixo aí uma série de dicas sobre como começar a ler o Jung, sobre conceitos essenciais do Jung. Isso vai poder nortear a sua pesquisa, a sua leitura, o seu estudo em torno desse personagem tão importante da história da psicologia. Vamos começar por uma orientação geral. O Jung parte de um princípio de que a psique humana, ou seja, a vida interior de um determinado sujeito, é constituída de uma dimensão consciente, que diz respeito a tudo aquilo que nós conhecemos sobre nós, e inconsciente, que diz respeito àquilo que nós não sabemos mais ou não sabemos ainda a nosso respeito, certo? Então, por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, há uma série de processos químicos, fisiológicos funcionando. É um processo totalmente autônomo. Meu coração está batendo, né? Eu não preciso conscientemente emitir nenhuma ordem para que ele funcione. E há uma série de outros fenômenos autônomos. E o Jung partia do princípio de que isso também existe em relação à psique. Há uma série de fenômenos autônomos, né? Sentimentos. Embora a gente tenha a pretensão de controlar o que sentimos, muitas vezes nós estamos com aquele sorriso bonito, fazendo cara de gente simpática, e por dentro nós estamos explodindo de raiva e não temos como controlar essa raiva que nós estamos sentindo, tá? Então isso diz respeito ao inconsciente, aquilo sobre mim mesmo que eu não tenho controle ou que sequer eu tenha consciência de que está acontecendo dentro de mim. Bom, quando a gente fala então do inconsciente, aí o Jung começa a se distinguir, por exemplo, do Freud, que partia da mesma tese da qual parte o Jung, né? Que o ser humano é consciente e inconsciente. O diferencial que existe entre ambos começa a ser demonstrado a partir do momento em que o Jung diz, bom, mas o inconsciente ele tem duas camadas, ou seja, existe uma camada que ele chama de inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal tem a ver com aquilo que está ligado à minha história pessoal, certo? Quer dizer, talvez experiências negativas, dolorosas, que fizeram com que eu inconscientizasse determinadas emoções ou determinados sentimentos, ou que eu guardasse, simplesmente armazenasse e procurasse esquecer de determinadas situações. Mas o Jung diz, olha, o inconsciente não diz respeito apenas à história pessoal do sujeito. O inconsciente está conectado à história do gênero humano, ou seja, ele diz, quando nós chegamos à vida, quando nós nascemos, nós trazemos algumas informações no nosso código genético para a gente poder viver essa vida. Então nós temos algumas, poucas talvez, mas algumas predisposições, e o Jung achava que nós tínhamos algumas dessas predisposições estavam codificados na forma de arquétipos que ficam armazenados no inconsciente coletivo. Então, para o Jung, nós temos algumas predisposições biológicas para formar determinadas imagens, né? Imagens arquetípicas. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos de arquétipo. O arquétipo da mãe, que talvez seja o mais conhecido. Quer dizer, toda criancinha, quando nasce, ela se defronta com a figura da mãe, que imediatamente acalenta essa criança no seu colo e coloca essa criança para mamar, né? Então é óbvio que a incidência dessa imagem persistente em toda a história da humanidade faz com que a criança, ao nascer, ela já tenha no seu próprio código genético uma predisposição para formar a imagem de uma figura feminina que exerce cuidado sobre a vida dela, e a partir disso que se constitui o arquétipo da mãe. Mas tem, por exemplo, o arquétipo da persona, que já não é tão óbvio assim pra gente, que é
uma espécie de personagem com o qual nós estamos conscientemente identificados. Persona diz respeito a tudo aquilo que eu estou disposto a admitir acerca de mim mesmo. Então é uma espécie de cartão de visita, é como eu me apresento diante da sociedade, diante das demais pessoas, e diz respeito a tudo aquilo que eu gosto ou que eu aceito acerca de mim mesmo. Persona é a ideia de uma máscara, uma espécie de máscara que a gente veste, mas é uma máscara das relações públicas, é aquela máscara que eu ponho para me relacionar com o mundo externo e diz respeito a tudo aquilo que eu aceito acerca de mim mesmo. Existe também o arquétipo da sombra, que é o inverso. O arquétipo da sombra diz respeito a tudo aquilo que eu não gosto em mim mesmo ou que por alguma razão eu neguei a meu respeito e coloquei, inconscientizei isso. Ou seja, então para o Jung a psique é um jogo de luz e de sombra. Na luz está a persona, na sombra está o arquétipo da sombra, né? Então, persona é aquilo com qual tudo aquilo com que eu estou identificado, e sombra é tudo aquilo que eu, pelo menos conscientemente, não estou identificado. Então vamos pegar um exemplo. Se eu fosse um assassino, então a agressividade, o cinismo talvez fizesse parte da minha persona, aquilo que eu assumo publicamente que sou. E a minha sombra seria talvez uma pessoa bondosa, uma pessoa altruísta, ou se eu estiver identificado como um médico altruísta, então essa é a minha persona. O que pode ser a minha sombra? Pode ser o charlatão, pode ser a pessoa que só pensa em dinheiro, pode ser, então, ou seja, para eu me identificar como um médico altruísta, eu tenho que recalcar o potencial charlatão, o potencial egoísta que existe dentro de mim. E vice-versa, se eu estiver identificado como um assassino, eu preciso recalcar, deixar na sombra toda a bondade que eventualmente existe dentro de mim. Se a bondade estiver transbordando em mim, naturalmente que eu não vou conseguir cometer nenhum ato maléfico. E existe, por fim, para o Jung, existe o arquétipo do si mesmo. Ele diz, embora nós estejamos identificados com o eu, tenhamos a ilusão de que nós somos um eu, ele diz que o eu é apenas o núcleo estruturador do consciente. Ele diz que existe uma instância imaginária, arquetípica, que ele define como si mesmo, arquétipo do si mesmo, que seria uma grandeza capaz de englobar a totalidade do consciente e do inconsciente. Ou seja, o si mesmo seria uma descrição de toda a minha subjetividade, tanto com aquilo que eu tenho consciência, como englobando aquilo que eu também não tenho consciência. E a meta de todo ser humano seria a individuação, aproximar-se o máximo possível de se realizar como essa totalidade que está tipificada aí na figura do si mesmo, do arquétipo do si mesmo. Agora, para falar um pouquinho especificamente sobre o arquétipo da sombra, o Jung dizia que a sombra ela só pode ser experimentada pelo sujeito, ou via de regra é experimentada pelo sujeito, através da projeção sobre o outro. E o Jung diz que uma situação bem típica na qual nós estamos projetando a nossa sombra é todas as vezes que eu me refiro a alguma pessoa de uma forma muito pejorativa, que eu digo, olha, eu odeio aquilo que fulano faz, eu odeio quando cicrano faz tal coisa. Jung acha que uma situação como essa tem um potencial muito grande para ser uma situação de projeção da nossa sombra. No âmbito religioso, a figura da sombra é expressa por intermédio da figura do diabo. O diabo é uma espécie de cara malvado sobre o qual nós projetamos tudo aquilo que nós não gostamos em nós mesmos, mas não somos capazes de admitir que isso faz parte de nós, que está dentro de cada um de nós. Então nós projetamos sobre essa figura emblemática no âmbito do cristianismo. Qual é a solução? Qual é a alternativa? Que o caminho talvez que o Jung aponta para a gente aprender a lidar com a sombra é integrar a sombra. Quer dizer, ao invés de projetar, ao invés de negar que ela existe, que ela está dentro de nós, que ela faz parte de nós, nós devemos
integrar, devemos recolher, devemos aceitar que há uma dimensão sombria dentro de cada um de nós. Porque só assim a sombra tem alguma possibilidade de perder a sua força, né? Então, ao invés de ficar projetando nos outros, assume que aquilo faz parte de você e isso aos poucos vai perdendo a sua força interior, tá bom? Essa é a minha dica aí sobre o arquétipo da sombra no Jung. Lógico que a coisa é muito mais complexa, eu estou procurando aqui tornar isso o mais simples possível para que você possa entender bem o que eu estou dizendo e que possa ter também, quem sabe, alguma ferramenta para lidar com a dimensão sombria da sua própria personalidade, do seu próprio ser. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like aí e, quem sabe, sugerir temas ou pelo menos deixar aí as suas impressões, as suas reações, os efeitos que esses vídeos estão produzindo sobre você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.